A graça de Deus, com certeza, ela é sobrenatural, ela ultrapassou todo o limite, ela vai além do pecado do homem, com certeza ela veio do coração do próprio Eterno. Essa famosa hipergraça tem como base Romanos capítulo 5, versículo 20, onde aparece a palavra hiperipericeptem. Essa palavra significa superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou, ou seja, passou dos limites. Vou repetir, hiperipericeptem, vou anotar aqui, transliterado, hiperipericeptem. Olha só, isso aqui é hiperipericeptem, significa algo que ultrapassou, é uma palavra só. Ou seja, prova que a graça é uma hipergraça sobrenatural. Agora, preste atenção. Nós usarmos dessa virtude gloriosa sobrenatural da graça para começarmos a levantar doutrinas que não procedem das Sagradas Escrituras, como também afirmar que porque essa graça é superabundante, ela é hipergraça de fato, podemos fazer o que nós quisermos ou andarmos do jeito que nós quisermos, com certeza isso não tem apoio nas Sagradas Escrituras nem na sã doutrina. Então nós precisamos, queridos, analisar e tomar cuidado com muito ensino que está sendo enfiado goela abaixo para muita gente que quer encobrir erros, quer encobrir pecados, não quer, parece que hoje, viver mais em santificação e não quer ser cobrado. Você sabia que a palavra de Deus ela cobra? Você sabia que a doutrina são preceitos que nós temos que obedecê-los? E há muita gente hoje em dia que está navegando no oceano da hipergraça, 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 e tem que somente viver uma vida à la vontade, e lamentavelmente muita gente vai naufragar nesse oceano. Preste atenção, como pregador e ensinador da sã doutrina, eu preciso te prevenir e quero que você fique alerta, porque nos condenam como legalistas. Eu sempre digo e estou avisando aqui e alertando sobre os legalistas, mas os da hipergraça, dessa doutrina aí que está sendo levantada, uma doutrina que não é moderna, vou provar isso já, nos acusam de legalistas. Pode ver que sempre estão comentando, você é legalista. Legalista porque ensina a doutrina? Não. Legalismo é quando o religioso radical ele começa a inventar dogmas humanos, ele é extremista e principalmente ele, como falei em outros vídeos, ele é capaz até de matar em prol da sua fé, em prol da sua religião, impõe regras da denominação e ele com certeza não está preocupado na essência da virtude da palavra, do amor de Deus, da santificação, ele está preocupado simplesmente em levantar o radicalismo da sua religiosidade, da sua fé, entre aspas. Então isso é legalismo, implantar leis que nem mesmo o próprio Yeshua salientou, nem a sã doutrina. Então, legalismo é isso, esse extremismo. Nós não somos legalistas, mas precisamos ensinar a sã doutrina, precisamos falar a verdade. Agora, são essas duas alas que estão hoje em dia infestando a igreja, tanto os legalistas, extremistas, como também o da hipergraça, onde você voa, navega, mergulha e só se canta louvores que exaltam essa vida de liberdade, entre aspas, que temos em Cristo Jesus. Tome cuidado. Em primeiro lugar, que eles falam, essa turma da hipergraça, o pecado não nos toca mais. Como que é? O pecado não nos toca mais, porque a graça nos deu uma salvação eterna e hoje em dia ficamos livres, mesmo que eu cometa erros e eu comece simplesmente a viver uma vida até dissoluta, não interessa. Por quê? Porque eu já fui alcançado por essa hipergraça que é além das minhas falhas, que é além do meu pecado. Como que é? Como que é? Então nós não podemos aceitar em primeiro lugar esse tipo de raciocínio. Por quê? Porque temos centenas e dezenas de versículos onde os apóstolos, inspirados pelo Espírito Santo, e o próprio Yeshua também, ensinou a vigiar, ensinou a se santificar, ensinou a orar, ensinou a jejuar, ensinou a buscar a presença do Eterno. Não é porque eu fui alcançado e fui salvo que agora posso extrapolar. Olha o que diz Judas, logicamente nós sabemos que não é o Iscariotes que escreveu, no versículo 4,
diz claramente que muitos vão usar da graça como libertinagem, ou seja, vão se introduzir nas igrejas para confundir. Olha o que diz, naquele tempo já, esse Judas aqui é irmão literalmente do nosso Salvador, filho de Maria. Olha o que diz aqui no versículo 4, Judas só tem um capítulo. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios, olha só, homens ímpios dentro da própria igreja do Eterno, que convertem dissolução à graça de Deus. Presta atenção, convertem dissolução, dissolver, eles começam a tornar vã essa graça que tão gloriosa, tão poderosa, é de fato uma hipergraça sobrenatural, mas estão a dissolvendo em nada. Em outra versão diz, de uma forma mais clara, tornaram libertinagem, fizeram libertinagem da graça de Deus. Isso que estão fazendo, estão tornando uma fé, uma graça vã de libertinagem. E diz, e negam a Deus, ou seja, quando eu torno a graça uma libertinagem, estou negando a Deus, único dominador e Senhor, nosso Senhor, que é Jesus Cristo. E aí Judas começa a exortação. Então temos aí uma passagem que prova que desde aquele tempo já havia homens introduzidos, malignos, dentro da igreja, tornando a graça uma libertinagem, uma dissolução e fazendo algo que é tão precioso, algo tão vão e tão maligno. E nós não podemos aceitar isso. Então, primeiro eles estão dizendo que o pecado não nos toca mais, que somos isentos, que o pecado não existe mais uma vez que estamos na graça. E outros dizem até, uma vez salvo, salvo para sempre. Agora, qual o intuito da palavra sempre ensinar a guardar o que temos, a guardar a fé, a guardar a palavra? Por que guardar? Inclusive fala para a mensagem das igrejas de Apocalipse, o Senhor fala claramente, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Muita gente não entende que a graça nos libertou da condenação do pecado. Sim, fomos livres já da condenação do pecado e fomos resgatados. Agora, a graça se mantém, a salvação se mantém, a salvação se preserva. Eu tenho que preservar a minha salvação, eu tenho que guardar a minha salvação. Por isso que o inimigo é sempre apresentado como um ladrão, sempre o inimigo é apresentado como aquele que quer tomar a coroa. O inimigo sempre é apresentado como aquele que quer usurpar aquilo que é nosso, que é direito nosso, e nós não podemos entregar. Veja as dezenas de versículos à vigilância, veja os versículos que estão sempre dizendo que nós devemos aniquilar a nossa carnalidade. Por quê? Porque há pessoas que pecaram. Agora, está sim de pastores da hipergraça que pecam, que fazem, meu irmão, você nem queira saber. E simplesmente a graça os cobre, essa hipergraça, passa uma mãozinha por cima e fica tudo maravilhoso e fica tudo de boa. Mas não é assim. Quero te provar em Romanos, a primeira epístola doutrinária de Paulo, onde há uma clareza muito assim, veemente do que é a graça. Essa palavra em hebraico é chesed ou chen. São duas palavras que são usadas em diversos lugares na palavra de Deus, quando se fala graça, algo que nasce, logicamente, do coração do Eterno. Muitos traduzem como dom imerecido. Era o favor imerecido? Não, não é bem isso. Graça é a essência que surge do amor, da benevolência, da virtude, da simplicidade. É graça que nasce do coração e é externado para nós. Ou seja, é a própria essência do Deus Todo-Poderoso que nos ama e tem misericórdia, e surge a graça. E lógico, pelo fato de nós sermos pecadores, temos uma dívida com Deus, fomos alcançados e de fato agora não merecemos nada, mas Ele nos alcançou. Mas claramente Paulo diz aqui em Romanos, peraí, vocês são salvos, mas agora não estamos debaixo desse rigor da lei, mas não é por isso que nós vamos pecar. Não é por isso que nós vamos, que estamos na graça, nós vamos pecar. Olha o que diz aqui no capítulo 6, versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? Porque estamos simplesmente nessa graça abundante, vamos pecar? Vamos ver a vontade? De modo nenhum, de modo nenhum.
Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado da morte, ou da obediência para a justiça. Então, mesmo na graça, se você entrega teu corpo, tua vida para servir ao pecado, haverá condenação. A condenação para quem, mesmo estando na graça, e se entrega ao pecado. Inclusive a consequência. Nesse tempo aqui, preste atenção, quantas pessoas temos visto, pastores, crentes, lavados, foram para a cadeia. Há pouco tempo vimos uma mulher que mandou tirar a vida do próprio marido, né, uma assassina, que louvava, exaltava o nome do Senhor, adotou um monte de filhos e está na cadeia lá e vivia nessa graça abundante, oh linda graça. E está lá na cadeia, pergunta para ela se valeu a pena viver em pecado, fora o juízo de Deus. Se ela vai ser salva ou não, o problema dela é com Deus, é Deus que a julga, é Deus que vai olhar o coração se ela se arrepender, tomara que se arrependa. Quantos aí pastores fazendo miséria estão sendo presos, escandalizando o evangelho, e porque estão na hipergraça podem fazer? O pecado traz consequência, tome cuidado. E eu não posso abaixar a minha guarda perante Satanás, perante o mundo e contra a minha própria carne. Não posso simplesmente vacilar e levar uma vida à la vontade. Não, eu tenho que matar essa carne e levá-la à cruz de Cristo, crucificando e deixando essa vida passada, maligna, que sempre está nos rodeando e nos assediando. Em Romanos 11, Paulo diz, eu gosto quando em Romanos 11 fala sobre o zambujeiro, e ele fala claramente, se ele não poupou os ramos da oliveira, os originais, e nós que fomos enxertados, como ele vai nos poupar? Então nós não podemos aceitar. Olha o que diz aqui, não te glories, no versículo 18 de Romanos 11, não te glories contra os ramos, se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Vamos desprezar a Israel, vamos desprezar a essência daquilo que foi nos designado para ser base como a oliveira. Não posso. Eu sou enxertado, eu estou aqui pela graça de Deus. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados esses ramos, é verdade. E tu estás de pé pela fé, então não te ensoberbeça, não começa a se ensoberbecer, achar que porque você está na graça não vai ser punido. Porque Deus não poupou os ramos naturais. Teme então, porque não é porque tu está na graça que não vai te poupar. Ele te arrebenta e te quebra e te tira da oliveira verdadeira. Essa é a verdade, gente, pelo amor de Deus. Não me venha com essa conversa, uma vez salvo para sempre, a hipergraça me cobriu e estamos de boa. Não, Senhor. Não, Senhor. Deus não poupará os ramos enxertados. Se não poupou os originais, vai poupar você? Com certeza precisamos avaliar isso, porque, meu Deus, como tem gente que está sendo iludida, enganada. E se você está ouvindo essa mensagem, o Senhor te diz, comece a se santificar, porque está chegando o tempo do fim. Comece a viver uma vida de separação, mortificando a carne, indo para a cruz de Cristo, porque há uma roda maligna, satânica, assediando a sua vida, e o Senhor te ordena, se santifique. Outra coisa que eles falam muito é sobre esse amor de Deus, como a hipergraça, também temos o amor hiper, mega, e esse amor, meu Deus, e eu escuto louvores, tem um louvor que se canta, não interessa o que você fez, o que deixou de fazer, o que interessa é o que Deus tem plano na tua vida. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Já ouviu esse louvor? Beleza, eu concordo que somos o espelho que reflete a imagem do Senhor, mas se esse espelho está sujo e começa a praticar a iniquidade, que plano, que propósito de Deus vai se cumprir na vida? Não interessa o que você fez ou deixou de fazer, o plano de Deus vai se cumprir. Mentira, uma grande mentira. Mentira. Porque começa a fazer lambança do diabo que você vai ver que o curso da tua vida vai mudar.
Quanta gente eu vi santa, santa abençoada, pastores ungidos, homens lindos que cantavam, que louvavam, que tinham um curso sobrenatural dos planos e desígnios do Senhor, e porque pecaram, porque adulteraram, porque traíram a esposa, traíram a igreja, fizeram coisa maligna, o curso da vida deles mudou totalmente, e hoje estão na lama do pecado. Deus pode consertá-los com certeza. Deus pode restaurá-lo com certeza. Pode abraçá-lo e levá-lo e trazê-lo de volta? Claro que sim. Claro que sim. Agora não vem me cantar aqui que não interessa o que você fez, o pecado que você cometeu, que o amor de Deus é lindo e maravilhoso. Se converta, isso sim. Estão falando, cantando aí, os da hipergraça. Ele me ama. Sim, ele te ama. Ai, me ama. Vamos navegar no amor. Ele me ama. Outra fica berrando lá, me ama. Ah, sim, te ama. Mas a minha palavra disse essa palavra, a minha Bíblia diz que é a palavra de Deus. Eu tomo posse dela e digo, é a palavra de Deus em mim. Diz claramente lá em Hebreus que aquele que é tomado por filho, ele o açoita, ele dá surra. Olha o que diz Hebreus 12:6. Aquele que toma por filho vai lhe dar pancada, se conserta, pelo fato dele te amar. Pelo fato dele te amar, ele vai te açoitar. E esse é o nosso Deus. E se nós não queremos isso, que estamos desprezando a sã doutrina. Se manifeste você que quer Deus, açoita aquele que lhe ama. Ou vamos viver uma vida só à la vontade, na graça, no amor, e ele me ama, e não interessa o que eu fiz. Será que é isso? Deixe um comentário. Você aceita a correção de Deus? Você aceita? Precisamos entender isso, aprender a etimologia das palavras, para que possamos compreender a sã doutrina. E te convido para estudar conosco. Vai na descrição do vídeo, você vai ver quanta coisa preciosa você precisa entender, compreender com raiz, principalmente daquilo que é o hebraico, a etimologia das palavras, porque muita gente ignorando muita coisa. Amados, a graça não é simplesmente a favor imerecido, não. É a essência do eterno que nos alcança. É pela graça, não é de graça, porque muitos pensam que de graça fosse salvo. Não, é pela graça. É diferente de graça e pela graça. Quando é de graça, sim, é um dom imerecido. De fato, de graça. Agora, pela graça, é diferente. Você está entendendo? Pela graça é por um viés, ou seja, um canal, é uma ponte, é uma ação sobrenatural, é uma essência que é a própria essência do eterno, é a própria pessoa do eterno. Então não tem esse negócio de amor e vamos viver à la vontade. Hebreus 12:6 diz claramente que ele vai te açoitar. Se tu é filho, por te amar, ele vai te açoitar. Quero ver quem vai falar alguma coisa. Quero ver se tem alguém ainda que aceita a correção de Deus. Ah, mas não, nós somos legalistas. Mais um legalista aí falando. Tu é filho, então vai ter que se sujeitar e amar. E o próprio Yeshua falou, se você me ama, você vai guardar meus mandamentos. Então, amor a Deus, o amor de Deus, só fica na conversa, na prateleira das balelas e das conversas fúteis, se realmente não houver obediência. Obediência, se você ama, você vai ter que obedecer a palavra de Deus. Não tem esse negócio que eu vivo à la vontade, faço as coisas que me venham na cabeça e acabou, não. Olha outra doutrina. Dentro dessa hipergraça, outro dogma, é que nós somos super crentes. Ah, você sabia disso? Super crentes. Há um acéfalo, não tem outra palavra mesmo, um inepto, um tolo, um nécio, um estulto. Que palavra eu trago em português para falar? Um jumento, não tem outra palavra, que disse que nós estamos no mesmo patamar de Yeshua, de Jesus Cristo, já que o Pai enviou seu Filho e o seu Filho hoje nos fez filhos de Deus e nós e Jesus somos filhos de Deus. Ele nos trata de amigos, ele nos trata de irmãos, o irmão entre aqueles que são chamados da grei do Senhor como muitos irmãos. Pronto, nós estamos no mesmo patamar que Jesus. Ah, meu Deus do céu. Em primeiro lugar, eu nunca morri por ninguém. Eu nunca carreguei os pecados de ninguém. Eu não venci a Satanás, a morte, o pecado e o inferno. Eu não venci.
Eu não deixei nessa kenosis, deixei a glória e vim aqui para a terra, nas profundezas, morri na cruz e ressuscitei ao terceiro dia. Jesus fez isso. Como que eu posso estar no mesmo patamar? Sendo que Jesus desceu, diz a sua palavra, às profundezas. Em Efésios 4 diz que subiu acima dos céus. E o próprio Paulo diz em muitas passagens que soberanamente Deus o exaltou. Em Filipenses, leia lá, quando ele desce e ele é exaltado, ele deu um nome acima de todo nome, para que todo joelho se dobre e reconheça que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o Senhor. E ele é o Senhor, ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E ele deve ser louvado e adorado. E os anjos o adoram, o exaltam. Todos tiram a coroa lá, os anciãos tiram a coroa e o louvam, o adoram. Agora me diz uma coisa, eu estou no mesmo patamar, porque sou filho de Deus, estou no mesmo patamar do que Jesus? A se converter. Aqui em São Paulo temos vários que estão pregando essa hipergraça, e assim, ó, de gente que faz o que quer, vive como quer, e pega a belezura do evangelho da graça, e como é hiper, estão vivendo à vontade. Deixe sua opinião, quero sua opinião, por favor. Nós precisamos entender que há juízo, e o pecado de alguém que já conhece a graça é chamado de iniquidade. Iniquidade. E a iniquidade é pior do que alguém que está em pecado na sua condição natural. Mas iníquo é aquele que conhece, sabe, entende, é malandro e não se santifica e vive à vontade e se refugia nessas doutrinas malignas. Então, os supercrentes vão surgir da hipergraça. Entre tantas coisas que nós podemos falar dessa doutrina que está adentrando nas igrejas, e nós vamos precisar tomar cuidado. Por quê? Porque nesse momento o diabo vai usar estratégias para ludibriar, para encantar os que são escolhidos. E se você é um escolhido, você não deve se deixar levar por esses ensinamentos. Os cuidados que a igreja precisa ter para lidar com esse tipo de gente é outro tema, mas precisamos estar principalmente munidos da palavra, da sã doutrina. Que o Eterno te abençoe. Venha estudar conosco. Entre no link da descrição do vídeo e vamos juntos mergulhar no poder da palavra. Se você se inscreve, você estará ajudando uma missão muito linda, preciosa, sobrenatural. Creia nisso para a glória do Eterno. Um abraço.